Hoje é dia de Nossa Senhora, a trovoada ronca no mar. Marombaê, marombaê. Presume-se que o nome vem a vir. Eram os macuas e os malês. Então os malês diziam, vamos esperar os macuas a lelê. Lelê é um pau liso. Então, macuas a lelê, naturalmente passou a ser maculelê. Antes eles ficavam na senzala brincando de bater pau. Foi naturalmente impedido porque os senhores de engenho não permitiam cacetes na senzala. Então, só 2 engenhos daqui perceberam, consentiram. O engenho São Lourenço, que o dono era o Visconde São Lourenço, demorou pouco tempo. E o engenho partido, aonde residia e era escravo, Tia Jô conseguiu vencer o senhor de engenho e ensinava, brincava, não chamava luta, de maculelê. Nós sabemos que o maculelê é um fenômeno do recôncavo, ligado à plantação da cana-de-açúcar. Temos o Popó como iniciador desse processo. E não se trata de uma luta, se trata de uma dança com os grilos. É o maculelê tradicional de Santo Amaro, que tem como a principal base o Barão. Barão ensinou ou brincou com Popó. Popó aprendeu o menino. São várias gerações. As gerações que veio no período escravista, a geração qual não existia mais nenhum desses escravos praticando. Surge o Popó, que resgata esse maculelê. O tio Ajô e Joga. O maculelê, então, ele resgatou essa tradição do maculelê e para pular igual a Popó. Aquele povo antigo, tudo já se foram, mas ainda tem discípulo de Popó aqui em Santo Amaro. O Popó, de geração para geração, passa para seus filhos, chamado Vavá, Vivi e outros. Os seus filhos formam um grupo chamado Netos de Popó e passa para essa próxima geração, qual eu faço parte. Sabemos que a primeira pessoa na Bahia que dançou o maculelê foi o mestre Popó. Quando eu perguntei a ele por que isso surgiu tanto tempo sem acontecer isso, ele disse que quando eu era menino, eu participei de grupo de maculelê. Cresci, já estou adulto e senti a necessidade de reviver isso. Na inauguração da reforma da Igreja da Purificação, ele conseguiu, com a comissão, um dinheirinho, comprou uns galupim. Sabe o que é galupim? Pois é, hoje é tênis. Comprou umas camisas de meia. Com as mangas. Chamava roupa de carroceiro. E botou o pessoal dele para dançar maculelê. Popó aprendeu a procurar maculelê, no tapicho de baixo, desembarcar no açúcar, café, fubá de milho, carne sertão, bacalhau, porque vinha tudo por embarcação. Só me recordo quando eu conheci o mestre Popó, ele chegou até me dizer, olha, eu levei anos, ninguém fazia maculelê aqui. Levou 12 anos sem poder sair. Foi depois de adulto que eu revivi este grupo, em contato com meus antigos, os mais velhos, como dentro da África a cultura tradicional dos griots, de conservar a cultura oral. Popó saiu, trouxe o maculelê em 1924. Popó era querido era em qualquer lugar. Era tudo na rua. Era na porta da casa de Popó, no tempo de Popó. Lá embaixo, no tapiz de baixo, que eu não tinha mais gente de maculelê, era lá.
Na praça, sim, nas festas de fevereiro, sempre o maculelê estava presente. E ele se apresentou, certo? Era uma coisa muito bonita, muito autêntica, mas muito simples. Uma brincadeira que era executada principalmente nas festas da padroeira da cidade de Santo Amaro. O de Santo Amaro é o 13 de maio no Bembé do Mercado e 2 de fevereiro na Procissão da Santa Purificação. Porque isso aí é uma tradição, muitos anos. De se trazer em evidência o estoque, os fundamentos, os rituais, as tradições, para mostrar para o mundo de que forma esse maculelê de Santo Amaro tem a importância, que é o maculelê tradicional. O que ele me disse é que ele aprendeu isso com os mais velhos dele. E ele fez parte integrante do antigo grupo de maculelê. Ali que estava o folclore autêntico, porque o maculelê não tinha roupa especial. Aliás, tinha. É uma calça coronha, feita de vela de saveiro, branca. Branca não, amarelada. Compreendeu? Com um blusão meio solto, com as mangas. Chamava roupa de carroceiro. Ficava encantada de ver Popó com os discípulos dele, né? Indo jogar ou dançar ou maculelê na praça. Quando eu me lembro da imagem dele branco, a calça, a camisa, um galupim na época e um gorro branco na cabeça. Eu já conhecia assim. Dizem que antes não era. Eram pessoas simples, você entende? Falaram como era que se dançavam, com 2 bastões. Batendo no compasso certo, coreografia simples. Porque a gente pega naquelas rimas com as mãos que amassam o barro. E pulando maculelê com os pés, a maçança do barro é diferente, porque com a mão, o ritmo, e no pé... Tendo como arma ou como base de dança a cruzeta das grimas. Pedaços de pau, que é dançado em cruzetas, é ataque e defesa. A defesa em cruzetas e o chefe afirmando com somente um pedaço de grima. Eram 4 surdos, todos tambores surdos com afinações diferentes. Era uma coisa muito bonita. Onde nós cantamos uma parte das musicalidades em português, uma outra parte em Iorubá. O papo lá e papo não tinha não, meu filho, pra cantar. Era tio Carrinho, que tocava no atabaque, e João Armador. A-B-U. ABC que me sequeou, babá. ABC que me sequeou. ABC que me sequeou, babá. Biaiá, bioiô, sarabundum, saramissorodô. Ô sarabundum, saramissorodô, sarabundum, saramissorodô. É o jeito, meu filho, tá, tá. E eu só pau, tá, tá. ABC que me sequeou, babá. Surge o Viva Bahia. Bom, o Viva Bahia foi o primeiro grupo folclórico criado aqui na Bahia, foi criado na década de 60, mais precisamente em 1962. E a partir daí, Emília trouxe Zezinho do Popó, que era filho do mestre Popó, para nos ensinar. Tivemos que arranjar um lugar para ele trabalhar, porque ele era excepcional caldeireiro. E ele veio para cá, foi quem dava aula para a meninada todinha, que ensinava tudo direitinho. E a partir daí a gente começou a divulgar essa dança de grande valor. Foi o primeiro conjunto folclórico a deixar a cidade de Salvador, o estado da Bahia, entendeu? E talvez do Brasil. Quando Emília Biancardi com o Zezinho do Popó fizeram a adaptação com facões, eu dancei pela primeira vez. Porque fica bonito de noite, banda apaga a luz e o pau come, sabe? Que fica saindo aquelas fagulhas o tempo todo, compreendeu? Então ficou uma coisa muito, muito boa e sem perder as raízes. Eu inovei muitas maneiras de você dançar o maculelê coreograficamente, mas sem fugir da característica das batidas do maculelê. Variações a gente fazia no chão, pá,
tira, papapá, tum, paparará, papapá, tum. A gente fazia as nossas variações. Uma certa feita, levei o pessoal comigo para o Rio de Janeiro para desfilar no Império Serrano. Onde eles foram representando o maculelê, inclusive Zezinho do Popó também participou juntamente com os alunos do ICEA. Que quando passou na avenida, ninguém sabia o que era que estava se fazendo, aí virou aos capoeiras da Bahia. Aquele negócio de capoeira da Bahia, os caras estavam assistindo maculelê. E aí está faltando hoje essa sensibilidade cultural de falar aquilo que sabe falar e não inventar para falar. Transformando somente a forma como nós apresentamos, não deturpando a sua origem, mas transformando, fazendo uma releitura da forma como ela é apresentada, dando uma contemporaneidade àquilo que é tradicional. Se vocês quiserem mais uma coisa mais concreta, vão a Zilda Paim que ela diz. Tudo como vi. Capoeira não tinha nada, nem tem nada com maculelê. A professora Zilda, né, junto com Maria Muti, tem lutado por isso. E de repente vem essa nota querendo... Não tem nada a ver, gente. Olha lá. Ninguém mais do que a professora Zilda e Maria Muti entende disso. O mestre Popó foi quem nos ensinou maculelê e nunca nos falou que seria ou que haveria possibilidade do maculelê se camuflar, misturar com qualquer outro tipo de dança, muito menos com capoeira. Então hoje eu fico meio espantado quando alguém pergunta, pô, você tem a ver com a capoeira? Pelo amor de Deus, já basta dizer que a capoeira saiu do candomblé, agora mais essa, me bota um pouco espantado, sabe? O maculelê não tem absolutamente nada a ver com a capoeira. Eu acredito que essa questão da junção do maculelê com a capoeira tenha vindo exatamente da necessidade que os capoeiristas ou as academias de capoeira tiveram de complementar o seu trabalho de academia para que eles pudessem comercializar esse trabalho de forma mais fácil, ou seja, vender como espetáculo. Capoeira, capoeira, maculelê, maculelê. Isso minha mãe, que é bem mais velha do que eu, já confessou. Chegam até a dizer que o maculelê é uma forma subsidiária da capoeira, que ajuda na movimentação da capoeira. Não tem nada a ver, até o compasso da dança da capoeira com o maculelê é totalmente diferente. Não tem invenção nenhuma, isso é ignorância, é diferente. Porque tem muita gente aí que está falando e andando de dois pés para confundir. Porque se cai de quatro não levanta mais. Capoeira, capoeira é capoeira. Maculelê é maculelê. O maculelê acabou se transformando numa febre total e sendo desvirtuado totalmente, chegando ao ponto de alguns mestres de capoeira achar e dizer por aí que o maculelê tem alguma coisa a ver com a capoeira. Não tem, tem a ver porque é uma criação dos negros, mas o samba, o candomblé, tudo isso tem a ver com a cultura do negro, mas não que seja diretamente ligado à capoeira, como muita gente tem afirmado por aí. Eu acho isso um absurdo. Eu nunca tinha ouvido falar disso, a bem da verdade. Quem veio falar com isso comigo, que estava saindo um zum, foi Emilinha Biancardi há 8, 10 meses atrás. Eu nunca soube, desde a primeira vez que eu tive conhecimento sobre o maculelê, que eu nunca soube que ele era vertente da capoeira. Maculelê é maculelê, capoeira é capoeira. Dona Ildegades Viana saiu daqui para ver os pauliteiros de Miranda do Douro, porque disseram que era uma coisa muito similar ao maculelê. Não é. Depois ela saiu de lá, foi ver a dança dos cossacos, do Dom, com a dança do sabre, na antiga União Soviética. Alguma coisa tinha. Então tem outras danças que dançam com grimas que têm uma certa semelhança. Agora a capoeira, francamente, eu nunca... Estou começando a ouvir falar agora, mas eu não acredito. E realmente eu me sinto um pouco espantado quando me perguntam o que é que você acha que existe do maculelê com a capoeira. O pouco que eu estudei, o pouco que eu sei, absolutamente nada. Não pode. Não pode. É meio que uma valsa e um tango argentino.
É a mesma coisa. Você dançou a valsa, chega a outra, é completamente diferente no tango argentino. E eu não vi nada do maculelê, nem da capoeira, que tenha correspondência semelhante. Não, nunca foi. E quem estiver dizendo isto, pode pegar, mandar lançar um selo no correio. Padrão de ignorância. Não tem, em momento nenhum, houve qualquer menção à ligação do maculelê com a capoeira. De forma alguma, isso existe, pelo menos nas gravações do Mestre Popó, que, querendo ou não, é a maior referência que a gente tem sobre a história do maculelê. Então, repare como esse assunto é extremamente complexo e a gente nota de que não existe uma afirmação peremptória dizendo que isso é assim. Mas eu devo dizer que, nas minhas pesquisas, acho que, salvo prova contrária, o maculelê é um fenômeno diferenciado, porque trata de uma coreografia. Além de desvirtuar o maculelê, ainda criaram uma história totalmente contrária à origem dele. Como naquela época que o maculelê existia, não havia registro fotográfico, fonográfico nem nada, a gente tem que se basear exatamente naquelas pessoas que têm a história contada de forma oral com um embasamento muito grande, porque é uma pessoa que é descendente de uma família que era tradicional nessa história do maculelê. Né? Então, isso chegou para ele de forma oral, mas chegou de forma, mesmo que ela tenha sido modificada com o passar do tempo, o que é natural, mas chegou de uma forma muito mais verdadeira e coerente do que a história inventada e criada por qualquer outra pessoa. A capoeira é a capoeira, que é maravilha, e o maculelê, que é maravilha. Se você botar um capoeirista, joga um grupo de capoeira, dançando capoeira, e dado momento entra um grupo de maculelê e se juntam, eles fazem uma interação de espetáculo. Mas maculelê é maculelê e capoeira é capoeira. Eu escuto por aí que o maculelê é uma vertente, que o maculelê é uma continuidade, que o maculelê é uma ramificação da capoeira. Então, mais uma vez, constato que capoeira é capoeira, maculelê é maculelê. Aqui no Balé Folclórico, por exemplo, nós temos uma releitura do maculelê, porque a gente consegue manter a base do maculelê, ou seja, nós mantemos os passos tradicionais, os movimentos tradicionais, as músicas tradicionais do maculelê. Quando eu comecei a dar aula no SESC, Serviço Social do Comércio no SESC, e tinha um grupo aqui no Pelourinho, eu deixava, no intervalo dos compassos, de uma batida e outra, do maculelê, eu deixava meus alunos fazerem toda a sua criatividade. Só que os bailarinos, por terem informações e formações técnicas de vários gêneros de dança, eles conseguem executar essa mesma movimentação que é executada por um dançarino de Santo Amaro, descendente do Mestre Popó, fazendo aquela movimentação. O meu bailarino do balé folclórico, ele vai executar aquilo de forma limpa, de forma técnica, em lugar de dar 1 ou 2 giros em um determinado movimento característico do maculelê, ele é capaz de dar 10, 15, 20 giros. Né? Aquilo é executado com técnica, com limpeza, com beleza, mas é o mesmo movimento. Inclusive, eu me recordo perfeitamente que eu gostava muito das músicas do maculelê, porque ela era variada, né? Deixando bem claro que o maculelê a gente segue os rituais, as tradições. Só para dar uma diferenciação básica importante é que no caso do início da roda da capoeira, nós temos uma série de ladainhas, porque a capoeira tem uma vinculação religiosa importante. Mas no caso do maculelê, nós não temos essa vinculação de cantar ladainhas. E dentro da capoeira, o que comanda é o birimbau. Então, são caminhos diferentes, deixando bem claro. O capoeirista se reverencia ao birimbau no início e no final do jogo. E na questão do maculelê, o que predomina a musicalidade, como já havia dito, em português e em iorubá. Capoeira não se canta em iorubá, se canta em português, então já começa vendo que tem diferença por aí. O que é importante na música do maculelê, diferenciado da música de capoeira, é que a música do maculelê é uma música melódica.
ela tem uma proposta também de harmonia e melodia. Maculelê, não me mate o homem, ele é meu compadre, não me mate o homem, é outra construção. A marcação que se tem, musical, tempo e coreografia de maculelê é um. O da capoeira é outro. O maculelê tem 1, 2, 3, vira pau. 1, 2, 3, pá. A capoeira te dá uma liberdade e criatividade que hoje, na realidade, é quase o Cirque du Soleil, sabe? Tanto... E aí bota os caras voando, batendo no teto e caindo de cabeça, não sei o que é o espetáculo, que é o que o povo gosta. E já a capoeira é uma melodia feita para o exercício da habilidade dos golpes. Então, você já vai ver uma diferença, não de pobreza nem de riqueza, de estilo. Então eu acho que a capoeira teve um estilo mais, eu diria assim, para a função da briga, né? Então você tem camarada, roda da capoeira, roda da capoeira, camarada. Então a repetição dessa ladainha para proporcionar o golpe. Já o maculelê não, o repertório é mais variado, né? Existe um movimento, nós como dançarinos sabemos, é o movimento do desequilíbrio. Nós saímos do nosso eixo. Nós temos os pés em paralelo, quando nós tiramos jogando o peso para o lado, significa o quê? Um deslocamento de peso. Então, esse pé que é jogado para o lado é que vai dizer, o capoeirista vai fazer isso para trás, ele não faz. Então vai estar na ginga da capoeira. Você fazer um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás, você está fazendo um contraponto de pontos. Contraponto de pontos. O ponto é esse. Esse já é contraponto do ponto, do ponto, do contraponto. Aí você está gingando capoeira. Como dizem, e o maculelê? Quem gingava no maculelê? A atenção do maculelê estava onde? Em cima, aqui, ó, nas grimas, na batida, na defesa, no ataque, na defesa, na negaça, no entrar, no sair, no se agachar, mergulhar, pular. É diferente de você ter duas melodias parecidas que não são nada iguais. Então, maculelê, eu não vejo nenhuma correlação, certo, nisso aí, sabe? São marcações distintas. Um candomblé de caboclo, um candomblé de caboclo, um candomblé de queto, um candomblé de queto. Um banda é um banda. E o maculelê que eu faço mais questão de enfatizar neste momento é o maculelê que se dança com grima, se dança com cruzeta, que tem as músicas de entrada, as músicas de saída, as músicas que se identificam com a dramatização, ou seja, é um maculelê rico, que é esse maculelê tradicional. Em cima da questão do maculelê tem a questão da dramaticidade. Era uma peça que se ensaiava ali, era um cenário em que às vezes a gente tinha que levantar aquele morto. Então, o próprio maculelê trabalhava muito dessa estética africana da recriação, da ressurreição. Mostra um cara de pé preto ele aí. Você bebeu Jurema, você bebeu Jurema, você se embriagou com a flor do mesmo pau. Você se levantou com a flor do mesmo pau. Você se levantou. O que leva as pessoas a pensarem que tudo aquilo é um monobloco, quando na verdade ali é uma coletânea de atividades ligada à expressão do negro. E a partir do momento que também, algumas décadas atrás, surgem os grupos folclóricos, eles começam a introduzir uma série de coisas. E é botar toda a manifestação cultural da Bahia dentro desses espetáculos folclóricos. Uma série de elementos da presença negra, a puxada de rede, o samba de roda, a capoeira, o maculelê e outras manifestações africanas. E quando eu vi ali a professora falando que um aluno do Vivo Bahia foi ensinar o maculelê para a gente, é verdade. Foi Raimundo Pomponé, que é irmão de Tarcísio, que é capanga, aluno da Estima. Então ele foi lá, puxou as aulas lá com a gente, mostrou como eram algumas coreografias, e só que o mestre Bimba que tocava o atabaque e cantava as músicas, e na maioria das vezes eram músicas que eu achava que eram do candomblé, não tinha conhecimento muito profundo disso. Sabemos que a cultura, ela tem de sofrer algumas transformações. Agora, eu sou muito favorável à evolução da própria cultura. Se a capoeira em algum momento se aproximou do maculelê ou vice-versa, eu acho positivo. Acho que pode ser uma forma de expressão importante. Eu acho que a cultura leva a isso.
O que você não pode deixar é de ter as marcações, os ritmos, as letras tradicionais. Com certeza se criaram letras novas, certo? Porque isso é uma cultura oral também. Então é muito normal que seja acrescida com o tempo. O que a gente não pode deixar de levar em conta é uma questão fundamental, que é a origem das coisas. Eu acho a favor de toda essa modernidade, porque é uma coisa dinâmica da cultura. Mas, por exemplo, para mim o sagrado é imutável. Eu sou professor de candomblé. Para mim, as cerimônias em minha casa são as mesmas que as velhas africanas trouxeram. Yadetá, Yakelá, Yanassô. Como espetáculo até se permite, como espetáculo. Agora, que não se deixe de falar da origem, de como era originalmente. Isso a importância está nisso. Que se vá criando, que tudo se renova, mas que não se perca jamais a origem das coisas. Para mim, Zé Garde foi a pessoa mais importante que teve folclore na Bahia. Quem fez esse alerta que eu vi primeiro foi o Garde Viana, que é uma sumidade em folclore na Bahia. E realmente, tudo que ela fazia com muito amor, com muito zelo. O Zé Delgarde era muito tradicional e conservadora. O Zé Garde não era gente. O Zé Garde era o cão de calçolão. Aquilo não era gente. Uma figura humana, doce. Aquele tipo de gente que a gente tem vontade de enrolar, botar debaixo do braço, levar para casa. Sempre estava ali, você entende? Com suas opiniões próprias, sem fugir às suas pesquisas e a realidade que nós já conhecíamos. Conversei muito com ela e ela quando fez o alerta, não foi só para Maculelê, ela fez o alerta que a capoeira estava sendo uma capoeira para inglesê, para se vender, para mostrar para turista que tinha perdido toda a sua finalidade de luta, e o Maculelê também. Então isso já vem de lá de trás, não é agora. Só que com o aumento do número de praticantes de capoeira, isso, a dimensão desses problemas aumentaram também. Hoje a capoeira é um fenômeno mundial e onde tem capoeira no mundo tem Maculelê junto. Certo? E apresentar das formas mais absurdas possíveis. A morte de Hildegardes, que foi batizada Hildegundas Viana, compreendeu? Com ela muita coisa morreu. Esse é o momento do resgate. Vamos obedecer e atender a mestra Hildegardes Viana quando dizia: acorde, Santo Amaro. Nós vamos acordar e vamos tomar as providências. E Santo Amaro vai recuperar a origem e a autenticidade do seu Maculelê. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da alegria. O que às vezes as pessoas confundem é que tudo que é luta ligado à tradição africana tem que ser igual. E não é verdade. Tudo que é candomblé, porque tem tambores e cânticos, são iguais. É preciso levar em conta de que a cultura africana é amplíssima, ela é variadíssima. E não veio para a Bahia um monobloco, veio uma variedade. É que hoje é muito difícil, pelo número grande de praticantes que tem na capoeira e do número grande de mestres, um número grande de praticantes, de alunos. Então isso tudo é muito complicado hoje para você fazer o Maculelê tradicional. Juntando isso com a desinformação dessas pessoas que vendem isso, consequentemente das pessoas que trabalham nesses grupos, que são completamente desinformados, inclusive da sua própria capoeira, quanto mais do restante do que estão fazendo, então essa coisa começou a se propagar e os filhos desses grupos, que já geraram netos desses grupos, estão mais desinformados ainda em relação a tudo, a completamente tudo, a própria capoeira. Eu acho o seguinte, que isso aconteceu mais por necessidade das pessoas também de venderem outros produtos aos seus alunos. Então começaram a ensinar maculelê, começaram a ensinar samba, começaram a fazer grupos folclóricos. Então eu digo para você com toda sinceridade, usando um pouco o argumento do meu amigo Paulinho da Viola, meu compadre. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Essas pessoas que estão inventando moda sobre o maculelê têm que ir para Santo Amaro para saber onde foi que o maculelê nasceu. Tem que se lembrar de que africanos vieram de várias etnias,
cada um, inclusive, do mesmo grupo, professavam culturas diferentes, para mostrar, acima de tudo, de que a cultura africana, que a cultura brasileira, tem uma particularidade que não se encontra nas outras, a diversidade. Mas aí vão aparecendo outras pessoas que querem realmente entrar na mídia com esse questionamento e começam a difundir coisas que realmente nós não vimos e nem nos contaram. E que se distorcer demais já não é mais o que era. É apenas uma invenção de modernidade. E aí está o perigo, que às vezes as pessoas não buscam conhecer, não buscam se aprofundar e tentam enganar as pessoas. Mas o primeiro engano que ele faz é a si mesmo, porque ele sabe que aquilo não é verdadeiro. Que muitas vezes ele se perde porque ele vê a cultura como um produto. Ela é um produto para ser mostrado na autenticidade. Ela não é um produto para ser manuseado, deturpado e prostituído. Professora Emília Biancardi, que é a única pessoa hoje que está autorizada a falar sobre maculelê. Até em Santa Mária, quando eu chego de vez em quando lá, eu vejo igualzinho dos outros lugares. Poucas pessoas de Santa Mária também fazem o maculelê tradicional. Agora, fora daqui de Santa Mária, Cachoeira, São Félix, Salvador, Maragogipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, fora do Brasil, eu faço meu maculelê e nunca me dei mal, graças a Deus. O maculelê que, até o presente momento, eu continuo preservando, quanto Deus permitir, eu vou continuar desenvolvendo para o grupo onde eu coordeno, é o maculelê tradicional de Santo Amaro. Agora, é preciso dizer que esses instrumentos que a gente está falando aqui, esses elementos, não tem registro em cartório, não tem data marcada. Então vale muito da especulação, da lucidez de quem está analisando, para não dizer que a verdade é essa ou aquela. O povo que se respeita preserva a sua história. Ao contrário disso, se nós não revitalizarmos a nossa história em todos os aspectos, ela vai se perder no tempo. Como muitas das manifestações, ao longo desse período, vem se perdendo no tempo. A cultura popular é a base de uma nação. Sem essa base, a gente não tem a menor ideia de onde a gente veio, como será o nosso futuro. Porque se você não consegue guardar a sua origem, você jamais irá conseguir preservar o seu presente e a gente não vai ter a menor ideia do que será de um futuro nosso. Eu fui um daqueles que no grupo folclórico jogava, ou coreografava, ou dançava maculelê. Então eu tenho uma experiência inclusive interessante, que Emília deve contar para você, que na minha atuação no maculelê eu levei uma pancada aqui que me marcou. Então eu digo que o maculelê entrou em mim de tal forma que eu não me esqueço dele. A nossa maior riqueza é a riqueza da cultura imaterial. E ela não tem dono, é de todos nós. Então existem muitas coisas que são distorcidas ao longo dessa viagem, que é terrível, mas vamos ver até onde se pode melhorar isso. Então, eu propus a Emília que fizesse esse levantamento para que isso fosse proposto ao IPAC, né? O registro do maculelê como patrimônio imaterial da cultura baiana. Isso é um processo, enfim, é um instrumento de salvaguarda que vai exatamente nos ajudar a ter, como diz o ato em si, o registro disso, né? O registro de como ele é ou como ele foi até agora, porque evidentemente isso corre o risco de se transformar e se perder. Então a gente tem um registro da matriz, né? E esse registro da matriz nos permite retornar à fonte, retornar à origem. O maculelê, para mim, hoje eu me sinto assim, responsável por ser santamarense e que não posso de nenhuma forma sair dessa linha, que seria sair do tradicional para uma outra linha. Então, o maculelê para mim é cultura, é educação, é filosofia, é história. O maculelê para mim é uma conjunção de história, prática e segredo. Adeus, pessoal baiana, já tem para encerrar.
ao povo dessa cidade. Adeus pela madrugada, nós vamos deixar saudade. Adeus, adeus. Popó que cantava isso na despedida. E tem muita, meu filho, é um livro. Se você quiser, todo eu lhe dou agora. Aí, ó.